Olá, pessoal. Adriano Rocha por aqui. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês por aqui. Vocês que nos acompanham, vocês membros das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, vocês que estão acompanhando o cenário político do nosso estado, do Rio de Janeiro e do nosso Brasilzão. Ano que vem é um ano que pode ser um ano que, com muito processo de mudança, né? É um ano que tem muita coisa incerta acontecendo, mas a gente está recebendo hoje aqui um convidado especial, né? Ele que é ex-governador do estado do nosso Rio de Janeiro, teve uma atuação incisiva no combate ao crime, ele que se envolveu com algumas polêmicas, né? Se tornou uma pessoa envolvida com polêmica. A gente quer ouvir ele na sinceridade. Uma coisa que eu admiro nesse pouco contato que tive com ele foi a simplicidade, né? Quando fiz contato para trazê-lo aqui, ele mesmo respondeu o telefone, então não foi assessoria, até tomei um susto, né? Então, ele é ex-fuzileiro naval, né? Fez parte do Corpo Complementar de Oficiais da Marinha, enfim, tem uma história longa, fez parte da Justiça Federal, como juiz federal no Espírito Santo. Então, é com muito prazer, com muito carinho, que eu recebo aqui o ex-governador Wilson Witzel. Muito prazer, é um prazer imenso ter o senhor aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Adriano Rocha, colega advogado, hoje eu também sou advogado, e fico muito feliz de estar aqui contigo, mandar aqui um grande abraço para o povo de Volta Redonda, que eu gosto muito daquela região, ajudamos muito aquela região no governo do estado, né, a questão do polo metal mecânico, né, a expansão do polo metal mecânico, e também o pessoal lá de Resende, Itatiaia, são municípios importantes para o nosso estado que a gente sempre está de olho, né? Tem muita coisa boa para a gente fazer para essa região. Perfeito. De fato, o Sul Fluminense é uma área do Rio de Janeiro muito abençoada. Volta Redonda é uma cidade segura, uma cidade onde a educação está funcionando, enfim, a infraestrutura lá é muito boa. Eu sou niteroense de nascimento, gonçalense de criação e volta-redondense de coração. Então, eu sou suspeito para falar da nossa região lá. Mas eu queria começar, né, começar pelo final, né? Infelizmente ou felizmente, né, o senhor que vai me dizer, o senhor teve 2 anos e pouco à frente do... Foram 2 anos. 2 anos à frente do governo do estado. 2 intensos anos. 2 intensos anos. Eu me lembro do episódio, né, do sequestro de um ônibus, quando o senhor interveio ali com a segurança, o miliante foi abatido. Enfim, eu queria saber o que levou o senhor à destituição, ao impeachment, né, o que o senhor sofreu. Hoje a gente está vendo um cenário aí de corrupção sistêmica no nosso estado, e a gente vê, né, o que a gente percebe é que aqueles que o acusaram, parece que tá acontecendo aí aquilo que eu chamo da volta do anzol, né? Tem muita coisa acontecendo. Eu queria ouvir o senhor, eu queria que o senhor falasse. Olha, Adriano, eu estou vendo os fatos sendo descortinados agora, vamos dizer assim, levantando o véu de toda essa lama, essa podridão que nós estamos assistindo. Eu, quando tomei posse como governador, eu vim do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Na minha vida como juiz federal, eu nunca mantive uma relação de promiscuidade com quaisquer outras autoridades, nem com o Ministério Público. Toda vez que o Ministério Público queria despachar comigo, eu marcava uma audiência. O Ministério Público quer falar comigo, vai falar na presença do advogado da parte adversária. Então, eu sempre mantive uma equidistância das partes, sempre mantive o protocolo, né, da instituição e, como bom militar que sou, né, sou militar da reserva, do Corpo de Fuzileiros Navais, onde eu tenho muito orgulho da minha história pela Marinha, pelo Corpo de Fuzileiros. Então, eu aprendi esse protocolo necessário de qualquer cargo, seja como oficial, seja como um juiz, e especialmente o Poder Judiciário tem que manter uma certa equidistância, um protocolo, né? E quando eu assumi como governador, eu mantive esse protocolo. Nenhum deputado da Assembleia Legislativa sentava comigo no Palácio Guanabara e tinha algum tipo de conversa que não fosse republicana. Talvez muitos deputados, principalmente a cúpula, que é essa que nós estamos vendo hoje, eles não estavam preparados para a minha eleição. Eles estavam aguardando um outro candidato.
a gente sabe que é esse que está lutando, né, para ser novamente candidato e, se for candidato, quer ser mais um a disputar o governo do Estado, que é o prefeito da capital, Eduardo Paes. Então, naquele momento, 2018, estava tudo pronto para Eduardo Paes ser o governador. E ele sendo governador, todos os setores do governo já estavam partilhados entre alguns grupos que ficaram insatisfeitos com a minha eleição. Então, quando eu fui eleito, os grupos políticos sentavam à mesa comigo, saíam do meu gabinete e o pessoal dos corredores me conta, né? O governador não tirou a toga, né? O governador ainda está de toga. Porque, veja bem, não havia possibilidade de uma conversa que não fosse republicana. Então, o partido sentou comigo, vamos ver qual vai ser a secretaria que nós vamos trabalhar com aquele partido, com aquele grupo de deputados. Nós vamos trabalhar com metas, nós vamos trabalhar com direcionamento do plano de governo. Então, cada secretaria tinha metas a serem cumpridas. E esses deputados não estavam preparados, pelo menos da cúpula. Os deputados da cúpula, eles queriam a secretaria de porteira fechada, para botar a empresa A, empresa B, empresa C, e existia um grupo, né, que agora está sendo descortinado, que tinha relação com o crime organizado. Não é nem uma relação de corrupção, né, para poder desviar dinheiro através de empresas, mas muito mais profundo do que isso, né? O que nós estamos assistindo hoje é o presidente da Assembleia Legislativa que tinha uma relação próxima com deputados que foram eleitos a serviço do Comando Vermelho, do crime organizado. E sabe-se lá mais quem que irrigou financeiramente a eleição de alguns deputados, comprando aqueles deputados para que eles estivessem na Lerja. E o deputado Rodrigo Bacelar é a ponta desse iceberg. Ele saiu corrompendo todo mundo. Saiu corrompendo. Hoje nós estamos vendo, infelizmente, a prisão de um desembargador federal, que era o desembargador relator do processo que envolvia o deputado T.H. Joias, e as mensagens trocadas é que mais me assustaram, porque são incompatíveis com a dignidade, com o decoro do cargo. Mesmo eu, governador, eu não tinha com os deputados uma troca de mensagens daquela, com o presidente da Assembleia Legislativa. Eu sempre que me relacionava com o presidente André Siciliano, que infelizmente não cumpriu com aquilo que foi acordado com ele, né, de que ele iria bloquear pedidos de impeachment que fossem totalmente absurdos, e acabou aceitando um pedido de impeachment absurdo, que nós vamos depois falar. Então, esses deputados não estavam preparados, né, para um cidadão eleito pelo povo, que não era da política, que não sou da política, e que mantive uma relação republicana no cargo de governador. A partir daí, iniciou-se um movimento muito grande, né? Talvez a história vai estudar esse movimento, né? E vai ver que o movimento do crime organizado pressionando deputados, que eu estava investigando profundamente o Comando Vermelho. Na Maré, nós fizemos uma apreensão de droga, de armas, que foi uma das maiores apreensões da história, sem dar um tiro, porque eles não tinham munição. Então havia um estrangulamento. Eu tinha 40 comandantes de batalhão da Polícia Militar, 40 comandantes de batalhões da Polícia Militar que não tinham relação com o crime organizado, nem com o Jogo do Bicho, nem com Comando Vermelho, PCC, quem quer que seja. Então aquilo estava sendo de tal forma incômodo para os grupos mafiosos do Rio de Janeiro que todo mundo ficou sem dinheiro. Todas as máfias, o governador Garotinho esteve aqui, né, contando a história de quando ele conversou com o governador Brizola, falando das máfias do Rio de Janeiro. Eu não alimentei máfia nenhuma. Então todo mundo se voltou contra mim. E criou-se uma narrativa. Toda a investigação contra mim foi política. Quem começa essa denúncia, né, que não tem até hoje prova de absolutamente nada, foi um deputado federal, né, que hoje se acha, né, o senhor da verdade, dizendo isso, dizendo aquilo, né? Nós estamos falando aí do deputado Otônio de Paula, né? Então, esse deputado
ele começa todo esse processo contra mim, porque ele não teve aquilo que ele me pediu. Ele disse que não pediu nada, mas pediu. Pediu a Secretaria de Meio Ambiente, eu não dei, porque ele não tinha a menor capacidade de assumir aquela secretaria. E ele levou o cidadão com currículos que não correspondiam à realidade para assumir a Secretaria de Direitos, a Secretaria Ambiental. Né? Então, essa é a política do Rio de Janeiro, né? Que queria tomar conta do governo e eu não deixei. O que eles fizeram? Montaram todo esse cenário. E aí fizeram o processo de impeachment, me tiraram. Na minha saída, aí eles tomaram conta do governo. Eles lotearam o governo não andou mais para absolutamente nada. O leilão da SEDAI, que era para ser utilizado para o bem do povo do estado do Rio de Janeiro, o dinheiro da SEDAI foi completamente esvaziado, sem destino adequado, e nós perdemos a oportunidade de ajudar as comunidades, nós perdemos de fazer mais dinheiro para o Rio de Janeiro, e esses deputados, hoje, nós estamos vendo a ponta do iceberg, o deputado Rodrigo Bacelar envolvido com o Comando Vermelho. Isso é o mínimo que nós estamos descobrindo. Vamos ver o que mais vem por aí. Então, essa é a grande realidade. Né? Governador eleito, que não tinha nenhum compromisso com a política ilícita do Rio de Janeiro, né, que vinha sendo conduzida aí pelo Cabral. O governador Pezão também foi uma vítima desse sistema. Ele foi absolvido de todos os processos dele. Então, vinha o Cabral, infelizmente, ele viciou de tal forma a política do Rio de Janeiro, que esse grupo viu a oportunidade, quando me afastou, de retomar aquele modelo do Sérgio Cabral anterior. Só que, muito pior, aí eles começaram a cooptar. Hoje a gente sabe que tem um desembargador que foi aí cooptado. Pelo menos as mensagens ali são absolutamente antirrepublicanas. Quem mais foi cooptado? Vai aparecer aí muita gente ainda. Outros deputados, pode aparecer também outras pessoas envolvidas, como já apareceu aí um membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o corregedor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, são situações que deixam a gente completamente estupefacto, né? Assustados, e coloca o Rio de Janeiro numa situação muito pior do que quando a gente encontrou em 2018. Certo. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte: o senhor foi juiz federal, foi oficial de marinha, trabalhou em alguns outros setores, então o senhor tem know-how, né, tem experiência. Mas como que surgiu o Witzel na política? Porque eu me lembro nas eleições, né, o senhor aparecendo um nome, o Wilson Witzel, com 1% de expectativa, né, quase nula, 1% é quase nula. Então, como surgiu esse fenômeno da eleição do senhor, salvo me engano, 18, né, 2018? Olha, Adriano, eu olhei o cenário de 2018, entendi que o povo do estado do Rio de Janeiro estava cansado, e eu vi a possibilidade de ajudar o estado do Rio de Janeiro. Acho que todo cidadão de bem quer fazer o que eu fiz. Eu estudei o estado, estudei questões econômicas, estudei questões da educação para melhorar nosso desenvolvimento educacional, o IDEB das escolas, estudei a questão da saúde, como a gente poderia melhorar a saúde do estado. Fiz vários estudos na minha casa, nas universidades onde eu fui professor, com colegas, né? E montei um plano de governo para o Rio de Janeiro e vi que a população estava sedenta por alguém que não fosse mais desse meio da política. E me coloquei à disposição do povo. Toda a minha experiência, né, como militar, hierarquia, disciplina, organização. Criamos um programa educacional para as escolas com o objetivo de criar 100 escolas militares no estado. Veja bem, nós temos 1.100 escolas estaduais. 10% escola militar é mais do que razoável. Da mesma forma que você tem escola de enfermaria, de enfermagem, você tem escola de eletrônica, você vai ter uma escola militar para aqueles jovens homens e meninas que têm vocação para a área militar. Então, a nossa ideia era criar 100 escolas com um currículo adaptado a
esse tipo de atividade profissional com conhecimento, né, do que é a Polícia Civil, o que é a Polícia Federal, o que é o Exército, o que é a Marinha, o que é a Aeronáutica, o que é a hierarquia, o que é a disciplina, o que é a carreira, o papel das Forças Armadas, da Polícia Militar, para esse jovem despertar essa vocação para ele. Então, nós tínhamos um programa que a sociedade, em 2018, estava nessa expectativa, estava sedenta por isso, né? E nós olhamos todo o cenário do Rio de Janeiro e eu entendi que eu poderia oferecer meu nome para a população. Também havia um sentimento antipetista muito grande, né? E ganhou força o Jair Bolsonaro como candidato, né? Antipetista e candidato de direita, né? Ou seja, também com alguns valores, né? Hoje nós assistimos e vemos, né? Eu tenho filhos em idade escolar, a gente vê que a esquerda ela criou uma dominação em cima de muitos professores e isso é levado para dentro da sala de aula. Então, determinadas questões que devem ser resolvidas pela cultura de cada família acabam sendo discutidas em sala de aula, contrariando princípios e valores nossos, por exemplo, princípios cristãos. Então, eu vejo assim, coisas absurdas, né, de filho meu falar que o professor, na sala de aula, disse que Jesus era gay. Então, esse tipo de discussão não pode haver na sala de aula. Isso é um ultraje ao nosso sentimento religioso. Então, estou te dando um exemplo. Então, essa esquerda que tomou conta do país, com não só uma influência em costumes, a sociedade estava um tanto, uma grande parte da sociedade estava um tanto quanto na expectativa de ter alguém que falasse o contrário, né? Que defendesse a família, defendesse os princípios cristãos, contra o aborto, defendesse uma economia mais pujante. A gente está assistindo aí o país cada vez afundar mais, né? Então, o Bolsonaro foi essa pessoa em 2018. E para o Rio de Janeiro, era necessário ter alguém com pulso para inventar o crime organizado. Nada melhor do que um militar e um juiz federal, né? As mesmas características num único personagem. E essa pessoa foi apresentada à população em 2018 e eu tive 4.600.000 votos. Em 2018, fui eleito pelo povo. Mas a política não me queria, porque eu, na política, não conhecia ninguém. Eu comecei a conhecer os deputados na transição, aqueles que foram reeleitos, aqueles que foram eleitos. Eu não conhecia absolutamente ninguém. E ali é que começaram os problemas, como a gente falou aqui, né, anteriormente. Os deputados não estavam preparados para mim, não estavam preparados para um governador republicano. Eles queriam continuar o oba-oba que vinha acontecendo desde a época do Sérgio Cabral, né, que foi uma época em que o Rio de Janeiro se endividou. A dívida que nós temos hoje foi originada nos dois governos, o Sérgio Cabral e depois o Pezão, que foi vítima desse movimento que o Sérgio Cabral iniciou quando ele foi eleito lá em 2002. Então, grandes eventos, grandes obras, né? O Maracanã, o que se gastou no Maracanã dá para ter feito acho que uns 2 Maracanãs. Isso para dizer o mínimo, que hoje a dívida do Estado é de 250 bilhões de reais. A gente arrecada 100. Então a gente está devendo 2,5 vezes o que a gente arrecada, o que é impagável, né? Porque o que a gente arrecada sobra 0. Hoje você sobra 0 grau de investimento, não sobra 1 centavo para investimento. E o orçamento hoje está em menos de 18 bilhões. Eu, com os 2 anos que eu tive de governo, eu entreguei o orçamento em 2022 com 20 bilhões positivos. Né? E eles torraram isso em 3 anos de governo Cláudio Castro Bacelar. Então, essa é a realidade. Então, o povo do estado do Rio de Janeiro, eu vejo que hoje ainda está em busca de um rumo diferente dessa política que está aí. Eduardo Paes é mais do mesmo. É o prefeito que faz dívida, é o prefeito que está deixando o município do Rio de Janeiro endividado, que está deixando os servidores públicos com salários achatados, né, que destruiu o sistema previdenciário do servidor público, vende os bens públicos ao invés de fazê-los ser rentáveis para o futuro, né, da pagamento de aposentadoria dos servidores. Então, é uma política cabralesca, né, de gastos
que é a política da esquerda. A esquerda só gasta. Aonde pode gastar, eles estão gastando. E não conseguem fazer o país crescer. E isso sai do nível nacional para o nível estadual, para o nível municipal, e levanta a gente à bancarrota. Então, o país hoje está numa situação muito fragilizada. Então, eu acredito que a eleição de 2026 ainda vai ser um grito do brasileiro, da brasileira, por mudança, por renovação, por novas ideias, né? E por isso que eu não desisto do Estado do Rio de Janeiro, né? Eu tomei a decisão de ajudar na política, enfrentei o que eu enfrentei, estou enfrentando, mas eu não vou desistir. A gente vai até o final, né? Enquanto estiver respirando, enquanto Deus me der a oportunidade, eu vou estar aqui. E se a população do Rio de Janeiro quiser mudanças, 2026 vai ter uma grande oportunidade de a gente fazer novamente essa mudança. Perfeito. Uma questão que a gente vive hoje no nosso país, né, e não é de hoje, é de um tempo para cá, o país está completamente dividido, né, no extremo o lulopetismo, no outro extremo o bolsonarismo. E aí, né, eu sou teólogo também, eu sou espiritualizado, tenho minha fé cristã, mas eu entendo que em qualquer segmento da sociedade, a gente precisa ter uma coisa chamada respeito. Eu sou daqueles que entende que o cristão católico tem que respeitar o protestante, que tem que respeitar o kardecista, que tem que respeitar o umbandista, o candomblessista, enfim, que precisa ver o que a teologia chama de diálogo interreligioso. Trazendo isso para a política, né, e fazendo uma analogia, como que o senhor vê essa polarização política extremada, né? Como que o senhor vê essa divisão? Porque eu já vi casais, isso eu estou falando que eu conheço. Um era Bolsonaro, o outro era Lula, e o casal quase que separando, divorciando por questões políticas e ideológicas. Como que o senhor vê isso e como que o senhor reage a essa polarização extremada, a esse radicalismo tanto do lulopetismo quanto do bolsonarismo? Adriano, eu, ao longo da minha trajetória acadêmica, além de ter cursado Direito, eu fiz faculdade de Ciência da Computação, a primeira faculdade, depois Direito, fiz o meu mestrado em Processo Civil na Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu também fui juiz, né, o TRF Rio de Janeiro e Espírito Santo, e também fiz o meu doutorado em Ciência Política. Então, eu fiz todos os cursos, né, da academia como professor, né, e como pesquisador. A minha última graduação foi no doutorado em ciência política. E eu estudei muito a questão da judicialização da política. E eu posso dizer para você que tanto o poder executivo quanto o poder legislativo, eles estão enfraquecidos. O poder executivo foi cooptado pelo poder legislativo. Hoje o presidente ele não consegue governar. E a Constituição de 1988 ela trouxe, né, para a população uma carta de direitos que são incompatíveis com a realidade econômica do nosso país. Poderia ser que de 88 para cá, poderia ser possível, nós estamos num nível diferente, como foi a revolução econômica da China, como foi a revolução econômica de Singapura, onde nós tivemos uma evolução econômica em 50 anos gigantesca. Mas no Brasil aconteceu o contrário. Nós estagnamos a nossa indústria e estamos perdendo, inclusive, não só estagnando, mas perdendo o mercado de tecnologia, né? Nós não temos nenhuma tecnologia nacional de grande ponta, né? Os carros todos que estão aqui no Brasil não são tecnologia nacional brasileira. Então, nós perdemos essa capacidade. Né? E isso com governos de esquerda, né? Que acabaram por politizar as faculdades, acabaram por levar uma ideologia de esquerda, uma visão romântica de um comunismo que não existe, que nem na China existe. Eu estive lá 15 dias agora, recentemente. A China não é comunista há muito tempo, né? A China é um capitalismo controlado pelo Estado, mas ela é capitalista. Quem faz o investimento é o Estado. Então é uma forma que eles encontraram de chegar onde chegaram agora, né?
uma coisa assim assustadora. 50 anos atrás, Shenzhen era uma favela, hoje é uma cidade 10 vezes mais tecnológica do que São Paulo, né? Então, a esquerda iniciou um movimento de captação, de cooptação de uma parcela da população. E a outra parcela da população começou a se sentir não representada. E essa Constituição que surge em 88, ela não consegue resolver o problema dessa população mais pobre e não consegue resolver o problema na classe média. E aí começa a criar, né, uma certa divisão da sociedade, dizendo, você não me representa porque você está encarecendo a vida do consumidor da classe média, a economia está ruim, a inflação volta, né, o dinheiro passa a valer menos, há um desemprego, o jovem da classe média acaba por ter um desencanto, né, porque não tem para onde ir, e o pobre não consegue ascender. Então, essa polarização ela foi causada exatamente por esses anos de governo, de 88 para cá, esses anos de governo de esquerda, que entrou num populismo de entregar para a população mais pobre, né, e não resolveu o problema da outra parcela da população. Então você nem tirou o pobre da pobreza e nem aumentou a riqueza e fez a distribuição de renda. Então o país acabou concentrando renda, né, tirou dinheiro da classe média, empobreceu ainda mais a classe mais pobre, D e E, e enriqueceu, né, uma classe que domina os meios de produção, e hoje o Brasil é uma nação extremamente com a riqueza concentrada. Aí começa a ver aquela política, mais uma vez, populista de querer tributar o mais rico. Não, porque tem que tributar o mais rico e isentar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil. Nada disso vai resolver o problema do Brasil. E essa classe política ideológica da esquerda criou esse contraponto da direita. E nós não conseguimos até hoje, né, encontrar o caminho para o Brasil. Nem a direita encontrou uma solução e nem a esquerda encontrou uma solução. Então essa dificuldade de termos hoje lideranças, dificuldade de termos uma solução, foi criando essa divisão. E o poder judiciário vai se agigantando. Você tem um executivo fraco, o legislativo que não se entende com o executivo, a população sedenta por lideranças. Quem é que surge no cenário? O poder judiciário. Isso não é um fenômeno apenas brasileiro, né? Na minha tese de doutorado, eu mostro que isso é um fenômeno mundial. Em vários países onde o poder judiciário vai ganhando uma proeminência, porque o poder judiciário é provocado. Você não tem creche na cidade. Vai no juiz de direito e o juiz de direito vai dar uma ordem para o prefeito e para a Câmara dos Vereadores: tem que construir creche. Olha, tem que fazer essa estrada, tem que fazer essa ponte. Você deve ter vendo esses movimentos aí nos seus municípios ali do sul fluminense. Então, veja, o poder judiciário ele vai se sobressaindo. Isso não é bom, porque o poder judiciário ele acaba sendo demandado por algo que ele não está preparado para isso. O poder judiciário não controla o orçamento, o poder judiciário não tem voto. Então, o juiz ele acaba, nesse turbilhão dando a decisão que tem que ser dada, nesse turbilhão de situação, e não resolve o problema. Então, a sociedade hoje ela está completamente perdida, em busca de uma liderança, né? E nós não vemos hoje, no cenário, lideranças capazes de trazer uma proposta que tenha um rumo. Eu não vejo isso no cenário. E a gente precisa construir isso, porque o Brasil precisa de soluções. Então, por isso, eu fui para a política. Eu me identifico mais com esse grupo da direita, que é um grupo que tem um pensamento do ponto de vista econômico, onde a gente precisa definir uma direção econômica do desenvolvimento industrial. É necessário ajudar aqueles que são mais pobres com distribuição de renda? Sim, mas você vai ajudá-los dando condições deles poderem se desenvolver.
dando condições de quem mora na favela empreender, de quem mora na favela se preparar, né? Quem mora nas comunidades mais pobres do Brasil, né? Nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil, então nós precisamos ter um rumo, e isso vai ter que ser construído. E eu vejo hoje que esse pessoal da esquerda, eles têm grandes intelectuais, mas são intelectuais que não deram certo. Então nós precisamos aqui na direita agora criar políticos, nós precisamos criar líderes que vão dar esse rumo para o Brasil. Eu estou tentando ajudar o Rio de Janeiro. Então, eu tenho propostas concretas, independente do Brasil, tenho propostas concretas para ajudar o Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente tem que conviver com isso, que foi criado a partir da Constituição de 88, essa dicotomia, essa divisão, e que hoje está em busca de líderes. Então, nós temos que criar esses líderes e criar essas propostas para que a gente possa resolver os problemas dos estados e do Brasil. Entendi. Uma questão inerente a essa questão de direita e esquerda, né? O senhor foi militar há 4 anos da Marinha Brasileira. Eu vivo numa guerra constante contra as Forças Armadas. Por quê? Porque o que acontece ali? É uma série de ilegalidades veladas e que ninguém penetra naquele mundo, né? O senhor foi juiz federal, o senhor sabe muito bem como é que deve funcionar o Estado democrático, o senhor é jurista. Agora, eu me deparo com diversas ilegalidades intramuros nas Forças Armadas, né? Uma coisa que eu chamo de segregação, e obviamente que a gente sabe muito bem o que é hierarquia e disciplina, a gente sabe as funções dos oficiais superiores, dos oficiais generais, das praças, mas aí, o que acontece hoje que eu tenho identificado, tenho denunciado, e por conta disso eu tenho pago um preço de sofrer lawfare num nível muito alto. Por exemplo, o hospital, né, militar, não há que se falar no atendimento, se o senhor divergir do meu pensamento, o senhor pode falar, não há que se falar de um tratamento diferente de um capitão. O senhor chegou até que posto na Marinha? Segundo-tenente. Segundo-tenente. Então, o senhor saiu rápido, né? O senhor ficou pouco tempo, como o senhor falou. Então, não há que se falar no hospital psiquiátrico, por exemplo, um oficial, um capitão de corveta, um capitão de fragata ficar numa ala e ter um tratamento distinto do praça, né? Seja do sargento, do sub. E aí, o que acontece? Em 2019, nós tivemos uma lei sancionada, a Lei 13954, de 2019, que deu uma série de benefícios para os oficiais. Inclusive, eu tive uma audiência pública recentemente lá em Brasília tratando desse assunto com outros colegas advogados, com um grupo de associações militares, e isso também afetou, estou falando com o senhor porque isso afetou os militares dos bombeiros e policiais militares das unidades federativas. Então, assim, como que o senhor entende, a gente pode mudar essa realidade? Por quê? Há uma blindagem dos militares. Hoje, né, existem um fenômeno aí que generais foram presos, e aí eu não vou nem entrar no mérito de se a prisão foi ilegal, se foi ilegal, se teve golpe ou não golpe, porque eu defendo uma classe, eu defendo a classe dos militares e defendo com unhas e dentes, né? E é bom que o senhor foi militar, então o senhor vai fazer uma leitura. O que o senhor entende, né? Se o senhor foi eleito governador do Rio, o senhor vai ser o comandante em chefe das polícias, né, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que é uma categoria também que eu entendo tem que ser mais valorizada, né? Como que o senhor entende a gente pode fazer uma democracia de verdade e entrar num ambiente militar? Adriano, eu, como te digo, né, o Brasil vem claudicando desde 1988 com essa Constituição que trouxe uma série de direitos e são importantes, mas não trouxe soluções. Então, economicamente, o nosso país ele não alcançou o patamar que deveria ter alcançado nesses últimos 50 anos. Nós temos um produto interno bruto que hoje é pautado na exportação de commodities, na soja, no milho, no ferro, etc., e nós não industrializamos o nosso país, que é o que dá o maior retorno. Nós somos um dos maiores produtores de café do mundo, né? Mas quem mais ganha dinheiro com café é o país que não produz, que não tem um pé de café. A Alemanha, ela vende 8 vezes mais café do que o Brasil, porque o Brasil vende grão, ela vende o sachê.
Então, ela industrializa e vende o produto industrializado. Então, nós perdemos esse time da industrialização, né? E com a falta de recursos, fica ruim para todo mundo. Então, o hospital do SUS é ruim, nós temos hoje pessoas que não podem pagar o plano de saúde e a saúde é precária, falta, né, uma política de saúde no nosso país para prevenção, e aí você tem um custo alto, né, quando a pessoa está com câncer, quando a pessoa tem aquelas doenças, né, que, especialmente o tratamento de câncer, é muito caro. Então, nós temos uma deficiência muito grande na prevenção do câncer. Então, o nosso país, ele, além de ter perdido muito recurso, sucateou-se muitas áreas importantes. E os militares também foram atingidos. Então, ficou ruim para todo mundo. Então, quando você tem uma situação em que a praça não está sendo bem atendida no hospital, que é o que acontece no estado do Rio de Janeiro, tanto oficiais quanto praças, pode até ter uma diferença de atendimento, né? Os oficiais são atendidos numa área, praças são atendidos em outra área, e isso é assim desde que o mundo é mundo, né? Mas não se justifica, né, que uns sejam atendidos de forma tão diferenciada quanto outros. Então, todo mundo tem que ter, né, o tratamento adequado, todo mundo tem que ter condições de ter os medicamentos necessários, e os hospitais das Forças Armadas e os hospitais da Polícia Militar, eles são criados especificamente para atender essa classe que tem uma necessidade especial. No caso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que eu posso te dizer com muito mais profundidade, o Hospital da Polícia Militar, ele atende os nossos policiais que são vitimados em combate, né, com o crime organizado, e tem lá os ortopedistas e os cirurgiões plásticos altamente especializados na reconstrução de membros, nesse atendimento. Então, o que nós precisamos hoje volto a te dizer aquilo que nós falamos antes, a gente precisa melhorar a economia do país, nós precisamos melhorar a economia do Estado. E o Rio de Janeiro, ele tem condições nós temos ainda condições de desenvolver o nosso Estado. E aí você vai ter dinheiro para melhorar o hospital, vai ter dinheiro para melhorar o atendimento, porque hoje o que está acontecendo é isso, né? A gente tem recursos escassos e aí, por pressões de uma ou outra categoria, você acaba alocando mais recursos para atender um e menos recursos para atender outro. Então, adiante dessa situação que nós estamos vivenciando de escassez de recursos. Hoje, a gente assiste aí os hospitais públicos sucateados, né, e com problema de corrupção na área da saúde e incompetência também de administrações que, infelizmente, não fizeram os investimentos adequados nos hospitais. Mas o maior problema nosso realmente é econômico, né? O Brasil hoje passa por uma incapacidade de se desenvolver economicamente, né? Como eu falei, a gente vende aqui o café, mas quem ganha dinheiro é a Alemanha. Então, na hora que você tiver condições de ter uma política econômica nos próximos... Aí vamos falar, a gente tem que começar hoje, para daqui a 50 anos estar colhendo, como a China. A China, na década de 90, tinha um produto interno bruto que era inferior ao do Brasil. Aqui tinha em torno de 100 milhões de habitantes e lá tinha 1,5 bilhão. Uhum. Lá continua tendo 1,5 bilhão, aqui tem 200 milhões, só que o PIB lá é 10 vezes mais do que era na década de 90. Hoje é o segundo PIB do mundo, só está atrás dos Estados Unidos. Uhum. E você vê a riqueza na China, né? Eu estive lá, fiquei 15 dias, né, recentemente, mês passado, e pude ver a riqueza, o povo feliz, as estações de trem na China. É impressionante, né? Tudo lá é gigantesco, né? As fábricas que eu fui ver. É um povo que vive feliz, né? Onde nós erramos, nós perdemos a oportunidade. Podemos recuperar? Podemos. Aí todos esses problemas aí começam a ser modificados. Porque você vai ter o atendimento bom para um, vai ter o atendimento bom para outro, né? Você vai ter o quarto para internar o sargento, vai ter o quarto para internar o major, né? Vai ter o tratamento que tem que ser dado, né, para cada uma das classes, dentro das Forças Armadas, dentro da Polícia Militar. Nós temos que dar um tratamento diferenciado para um general, porque ele ocupa o posto máximo daquela organização, né? Então, isso é pautado na hierarquia e na disciplina,
O que não pode é você... infelizmente, o que acontece hoje falta recurso. Mas isso não é culpa da cúpula das Forças Armadas nem das polícias militares. Isso é culpa dos políticos que vêm errando na condição da política nacional. Nós estamos perdendo espaço na geopolítica econômica e o Brasil está ficando para trás. Certo. Uma outra questão, né? O senso comum, quando acho que um pouco antes da queda do senhor no governo do Estado, né, ficou uma lacuna e um monte de interrogações na sociedade, inclusive eu, né, fui entender um pouco depois que eu vi a entrevista do senhor, depois que eu comecei a acompanhar o senhor, na questão da celeuma com o clã Bolsonaro e com o próprio Bolsonaro. Quando ele afirmou que o senhor queria usurpar, né, o cargo de presidente, se antecipar, e o senhor mal tinha chegado no governo e tal. Eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência o que de fato aconteceu. Porque eu já entendi, eu já ouvi o senhor falar, já entendi, né, e eu queria que o senhor explicasse para o público aí o que gerou essa celeuma, né, e como está hoje aí a relação com o clã Bolsonaro. O Flávio foi indicado para a presidência, a gente não sabe se ele de fato vai vir. A coisa está meio incerta, mas o que aconteceu de fato nesse contexto aí? Adriano, olha só, eu fui eleito em 2018, Bolsonaro, e nós tivemos uma conversa e ele falou assim, olha, eu não vou para a reeleição. Eu falei, presidente, então se o senhor não vai para a reeleição, então eu, em 2022, pretendo então ser candidato a presidente. Aí essa foi a conversa que nós tivemos. E a conversa que ele teve comigo, provavelmente ele teve com Dória e teve com outros. E tanto Dória quanto eu particularmente, disse ao presidente, mas isso não depende de mim, depende de fazer um bom governo no Rio de Janeiro. Em 2019, a gente fez um bom governo no Rio de Janeiro. O meu partido fez uma convenção em Brasília e o governador do Amazonas sugeriu o meu nome como candidato a presidente, o Wilson Lima, e o partido aclamou e começou-se a pensar numa campanha presidencial, o Wilson Witzel, no modelo que nós estávamos conduzindo no Rio de Janeiro, o combate ao crime organizado, que hoje se mostrou ser um grande vilão aí da eleição de 2026. E nós estávamos indo muito bem no Rio de Janeiro. Aí o presidente me chamou, Bolsonaro, e falou assim, olha, 2022 eu sou candidato a presidente. Eu falei, ciente, eu sou candidato a governador, à reeleição. Estamos indo bem, isso não tinha tido pandemia ainda, né? Então, eu vou à reeleição. Quando eu digo que vou à reeleição aqui no Rio de Janeiro, o crime organizado estava sendo combatido, entra em colapso. Porque eles estavam achando que eles iam se livrar de mim em 2022. Eu, candidato a presidente, estava pontuando bem, eles acreditavam-se que eu ia chegar bem na eleição de 2022. Sendo possivelmente, né, sendo um bom candidato em 2022. E aí, o que acontece aqui no Rio de Janeiro? O crime organizado, hoje a gente está vendo que se aproximou de alguns deputados. Esse deputado que foi preso, o Bacelar, ele foi o relator do impeachment contra mim. Né? Então, ele foi o grande mentor do que você colocaria ali no processo de impeachment. Ele é advogado. Então, ele foi pensando duas coisas que ele colocou no processo de impeachment e o André Siciliano, pressionado por esse deputado. Hoje eu vejo que o André Siciliano provavelmente se viu ali cooptado por esse rapaz que é violento. Ele deu a última mensagem que a gente viu dele, que ele trocou com o desembargador, dizendo que ele mataria o Cláudio Castro na peixeira. E se o Cláudio desafiasse ele, que ele ia beber o sangue do governador. Então, é o nível de pessoa que relatou o processo de impeachment contra mim. Aí ele pegou um fato isolado, você é advogado, muitos dos seus ouvintes são da área do direito, eu dei uma decisão num processo administrativo, contrariando o parecer do procurador de Estado. Se eu sou o governador e fui juiz, e fundamento a minha decisão contrariando o processo, o parecer do procurador, então nós vamos ter que discutir se a minha decisão ela é teratológica ou não, absurda ou não. E ninguém discutiu isso. Muito pelo contrário. A conclusão é a seguinte, é crime de responsabilidade do governador decidir contra o procurador. Foi isso que ficou no processo de impeachment.
que como eu decidi contra, é crime de responsabilidade. Aí começa a inventar uma história, histórias de que havia corrupção, mas ninguém provou desvio de dinheiro, ninguém provou que eu recebi qualquer coisa que não fosse o meu salário de governador. Então isso ficou dito pelo não dito. Mas o que ficou dito? Que eu contrariei o parecer do procurador. Se você perguntar para qualquer cidadão lá em Volta Redonda, qual foi o processo de impeachment? Ninguém sabe. Não sei. Dizem que fez isso, que fez aquilo, mas não ficou explicado para a sociedade. Porque esse rapaz, o Bacelar, ele fez de uma forma que, juridicamente, você construiria, o papel aceita tudo, e aí colocaram lá esse fato e colocaram lá os hospitais de campanha, dizendo que eu me comprometi de entregar 7 hospitais, só entreguei 2, e que isso foi um absurdo, e basicamente os desembargadores do Estado que estavam lá acompanharam os deputados de oposição, né? Naquele momento eram 69 deputados de oposição, só um deputado que não foi contra mim, o deputado Rosenberg Reis, mandar aqui um abraço para ele, dizer que reconheço que ele era o único sensato naquele momento. Isso a gente precisa dizer. O deputado Rosenberg Reis foi o único que viu que o negócio era absurdo. E digo hoje, um dos parlamentares mais sensatos do Estado do Rio de Janeiro, o deputado Rosenberg Reis, uma pessoa séria. E, infelizmente, os outros 69 não tiveram a mesma condição de entender o que o Bacelar estava fazendo. Então, o impeachment foi isso aí, Adriano. O impeachment foi uma narrativa criada pelo Bacelar, provavelmente por interesses do Comando Vermelho, e a deputada Lucinha, que foi, na segunda-feira agora, aceita a denúncia contra ela numa investigação que começou no meu governo, em que ela está envolvida com a milícia da Zona Oeste, a milícia do Zinho. Então, ela tinha lá uma relação, com a milícia do Zinho para transporte de van naquela região, etc., e a deputada Lucinha tornou-se ré no órgão especial do Tribunal de Justiça ontem, aliás, na segunda-feira. E o deputado Bacelar envolvido com crime organizado. Deputado TH Joias, que surge agora no cenário, e muitos deputados que votaram no impeachment foram obrigados a votar pelo sim. Muitos foram simplesmente coagidos a votar. Então, essa era a relação ali na Assembleia Legislativa. É a relação na Assembleia Legislativa. Uma relação de cooptação, uma relação de violência. Se o deputado fala para o desembargador que ele vai matar o governador na peixeira, imagina o que ele falava para outro deputado. Uma vez um deputado foi no meu gabinete, branco, dizendo que tinha sido ameaçado de morte. Eu falei, mas por que você não leva isso adiante? Eu vou te ajudar, vou te dar proteção. Ele falou, não, governador, eu não tenho condições de enfrentar esse pessoal. Então, não vou dizer o nome do deputado, porque tem que ser uma iniciativa dele, mas hoje, certamente, ele foi ameaçado pelo Bacelar. A gente não posso afirmar aqui, mas pelo contexto da região, eu acredito que ele foi ameaçado pelo Bacelar. Então, esse é o sujeito que tomou conta do Estado do Rio de Janeiro. Agora, que bom que o meu governo e tudo que aconteceu foi importante para revelar isso, para revelar que na Assembleia Legislativa, aquilo que a gente assistiu no Tropa de Elite é uma realidade. Os deputados foram coagidos, foram cooptados por um grupo, e não sei quantos, mas especialmente o Bacelar, ele estava com a força, com dinheiro, para atentar contra a vida de qualquer um. Então, esse sujeito caiu pela decisão do ministro do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, e hoje nós estamos passando a limpo essa Assembleia Legislativa. Então, eu acredito que a eleição de 2026 vai ser uma eleição muito importante, para que a gente possa passar a limpo o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, e não deixar mais que haja essa interferência do crime organizado. E foi isso que aconteceu. O crime organizado conseguiu envenenar o Bolsonaro contra mim. O que chegou de informação para o Bolsonaro era de que exatamente isso, que eu ia derrubar ele, derrubar o Flávio, derrubar todo mundo para ser presidente. E quando eu resolvo ser
candidato a governador, eles entram em desespero. Aí eles precisavam me tirar de qualquer jeito. E aí foi criado esse monte de narrativa, né? O próprio secretário de saúde que fez delação, a delação dele não tem fundamento, não tem nada, não tem prova. O Ministério Público, na figura de uma procuradora da República, cria uma história que não tem consistência. Né? Uhum. Em relação a mim, não tem consistência. Né? Pegou alguns fatos que possivelmente aconteciam no Estado, né? Aquela situação já acontecia e me incluíram ali. Dizendo, você recebeu uma pessoa, essa pessoa pratica crime e agora você também está envolvido. Né? Então, se você pegar os processos aí que criaram, né, essas narrativas, eles fizeram isso. Criaram a figura de um empresário que supostamente ajudou na minha campanha e que supostamente iria me pagar alguma coisa. Mas nunca provaram que esse empresário pagou absolutamente nada, então ficou só na narrativa. As denúncias que fizeram contra mim é o seguinte: o governador ia receber, mas em nenhum processo eu recebi nada. Em nenhum processo eu recebi qualquer coisa que pudesse ser ilícita. Até porque não há. É só assim. O governador ia receber. Né? A Procuradora da República ela deu uma entrevista dizendo, a doutora Lindora, né, dizendo que ela impediu que o Rio de Janeiro tivesse um desvio de 400 milhões de reais. Só no CEPERJ, depois da minha saída, foram desviados 1 bilhão. Então, o que essa procuradora fez, conivente ou não, foi dar espaço para Bacelar tomar conta do Rio de Janeiro. Essa foi a grande realidade. Agora, inocente ou não, ela entregou o Estado do Rio de Janeiro na mão do Comando Vermelho. Tudo muito lamentável, né? Uma outra questão é que o atual governador do Estado, ele era o seu vice, né? E se ele era o seu vice, provavelmente só tinha um mínimo de relação ali política com ele. Ele que tinha sido só vereador no município do Rio, de repente vice-governador e, de repente, assume a cadeira e no mandato seguinte ele é reeleito. O que o senhor tem para falar dessas questões aí envolvendo o governador Cláudio Castro? Olha, eu já disse mais de uma vez que o Cláudio falava uma coisa para mim e fazia outra. Ele dizia que se eu saísse do Palácio Guanabara, ele sairia comigo. Era seu amigo, então, né? Ele era meu amigo. Se eu saísse governador, o senhor vai sair por aquela porta, eu vou sair junto. Só que ele já estava montando um governo paralelo. Capitaneado pelo Bacelar, digamos. Exatamente. Ele e Bacelar e André Siciliano, ali juntos, já preparando um novo governo. Né? Já dividindo as secretarias, dividindo contratos, orçamento, cargos, né? E fazendo lá, né, as contas deles. Né? Tá pagando um preço alto. Né? Porque o que deve estar no celular do Bacelar e de conversas com ele, a gente ainda vai descobrir. Né? Conforme diz o nosso governador Garotinho, né, que Cláudio Castro está em vias de ser preso também, de ser afastado. E o Garotinho tem umas falas que ele parece que é um vidente, uma fala profética. Mas assim, é um raciocínio lógico. Né? Desde o começo nós já antevíamos que Rodrigo Bacelar, que traiu também o André Siciliano, e que é esse sujeito truculento, né, completamente irracional, estaria levando o Cláudio para o mesmo caminho dele. O Cláudio aceitou essa relação, né? E eu não aceitei. Nunca tive nenhuma conversa com um empresário que não fosse republicana, pudesse ser gravada. O empresário chegava para mim apresentando um projeto para a Codim, vai lá na Codim, apresenta o projeto, né, nós vamos te ajudar. Você, seu parceiro, mas nunca seu sócio. Não quero absolutamente nada que não seja geração de emprego e oportunidade para o Estado do Rio de Janeiro. E isso não interessava para essa gente. Né? Essa gente quer dinheiro, poder, e não importa de onde vem o dinheiro. Agora estamos vendo que vem possivelmente do Comando Vermelho. Então, esses acordos que foram feitos aí com facções, com empresários que agora estão surgindo, né? O próprio chefe de gabinete, né, do
do Bacelar, chamado de Júlio Bilhões, né? Não é nem Júlio Bulhões, Júlio Bilhões. Então, essas coisas estão surgindo e que provavelmente a investigação vai avançar, né? O patrimônio do Bacelar não se justifica, já está sendo investigado pelo Ministério Público. Essas coisas vão aparecer e provavelmente vai respingar no Cláudio, né? Porque comigo não teriam esse tipo de conversa de acerto. Não haveria esse tipo de liberdade, de libertinagem. Você perde comigo, não teria havido, né? Eu não teria permitido que a Refit continuasse tendo os benefícios que tem no Rio de Janeiro. Eu já tinha avisado que eu ia desapropriar a Refit, desapropriar pelo valor que eles devem, não ia dar um centavo para ele, e pegar aquele terreno de volta. A minha visão é pegar aquilo de volta e transformar numa empresa, como eu transformei a SEDAI, numa empresa rentável. E o que eles fizeram? Pegaram o Ricardo Magro, esse sujeito aí, e hoje até o presidente Lula pediu ao presidente Trump que prenda o Ricardo Magro, né? Pelo menos é o que eu ouvi recentemente. Então, é um sujeito que causa muito mal ao Rio de Janeiro, né? E o Cláudio está envolvido com essas pessoas. Então, eu não me envolveria com essas pessoas, né? Não dessa forma, né? Antirrepublicana. Então, eu entendo que ele foi para um caminho muito ruim e ele vai pagar um preço alto. Inequivocamente, ele vai pagar um preço alto, porque hoje, provavelmente, a investigação contra ele está num nível que ele não imaginava, o nível Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ninguém imaginava que fosse chegar ali uma investigação via a ação de descumprimento de preceito fundamental, que o Cláudio usou como desculpa para dizer que não podia combater o crime porque a DPF permitia. Então, veja bem, ele coloca para o Supremo Tribunal Federal uma situação delicada, dizendo que foi o Supremo que aumentou a criminalidade no Rio de Janeiro. Então, o Supremo agora vai ter que ter, realmente, a demonstração de que ele não tem nada com isso e, por isso, essa investigação vai ter que avançar. É uma questão de sobrevivência, digamos assim. O Supremo Tribunal Federal não tem nada a ver com o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. A DPF não pode ser utilizada como amuleto. Agora, quem usou como amuleto e se envolveu com crime organizado, o ministro Alexandre de Moraes agora vai descobrir, vai descortinar. Então, eu acho que, na minha visão, a coisa caminha para uma situação muito ruim para ele, muito ruim para o Estado, né? Porque nós estamos à véspera da eleição, né, com um governo que foi entregue, né? Eu fui arrancado do poder, eu fui arrancado de forma irresponsável. É bom que se diga, todos têm a sua parcela de culpa. Não se tira um governador de Estado da forma como eu fui afastado. Uma investigação que não tinha 3 meses, eu não fui ouvido na investigação. Até hoje eu não consegui me defender, porque os processos estão tão problemáticos, tão cheios de problemas, né, que eu não consegui ainda me defender nesses processos. Até porque o que me acusam, a defesa é quase impossível, porque eu digo para você assim, você, Adriano, você aceitou corrupção. Não, como que eu aceitei? Você tem que ter uma gravação. Não é uma coisa subjetiva. Você tem que ter uma gravação. Não tem uma troca de mensagem minha com um desembargador, não tem uma troca de mensagem minha com... Você pode pegar os processos que estão aí na internet. Não tem uma percepção de pecúnia. Não tem. Na minha conta corrente, eu moro no Grajaú, pô. É igual o garotinho fala, eu estou esperando alguém dizer onde é que estão os meus milhões. Minha mansão, né? Minha mansão, porque eu moro no Grajaú. Né? Estou lutando aí com o meu escritório de advocacia, graças a Deus muito bem, com a minha esposa Helena, minha sócia, né? E meus filhos estudando em escolas de Vila Isabel, né? Não tenho sinais exteriores de riqueza, né? Tudo que eu tenho é compatível com a minha vida profissional. Então, passados 5 anos, aí você me compara com o Bacelar. Eu moro no Grajaú, o Bacelar mora onde? Numa cobertura no Botafogo avaliada em 6 milhões de reais. Ele está fazendo um clube lá no Norte Fluminense. Fazendo um clube no Norte Fluminense. Fez lá anda de helicóptero, anda de avião, de jato. Eu, como governador de estado, sempre viajei num avião comercial. Eu ia a Brasília no avião comercial da Gol, da TAM.
contato com a população, nunca tive vergonha de... Até hoje, eu só ando avião comercial. Né? E a população vem, conversa comigo, fica triste por tudo que aconteceu. Né? E nós, infelizmente, estamos vendo o Rio de Janeiro numa situação difícil. Essa eleição de 2026 vai ser uma eleição muito importante para o Estado. E é fundamental que a gente tenha coragem de enfrentar essa eleição em 2026 e dar esse rumo novamente para o Estado do Rio de Janeiro. Não importa quem seja o presidente, a gente tem que ter soluções para o Estado do Rio de Janeiro. Né? Então, eu penso dessa forma. Então, as propostas que vão ser debatidas em 2026, elas têm que ser consistentes. Eu não vejo do outro lado proposta consistente. Eu não vejo o Eduardo falar em absolutamente nada que possa desenvolver economicamente o Rio de Janeiro. Eu tenho propostas, como eu fiz em 2019 e 2020. Né? Eu coloquei 150 bilhões na economia do Estado do Rio de Janeiro. Só não está pior porque teve um governo, Wilson Witzel, 2 anos, que salvou a economia do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos muito pior hoje. A situação hoje do Rio de Janeiro seria muito, muito pior. Então, nós conseguimos injetar na economia recursos. Eu deixei preparado o Guandu 2, uma nova estação de tratamento, que a Guandu 1 já tem 60 anos, né? Foi feita lá atrás, no governo, foi na década de 60, né? Praticamente. Então, hoje, Guandu tem que ser reformado, mas você tem que ter uma outra. Então, até essa obra aí, o TCU identificou um desvio de dinheiro, porque essa empresa é a empresa, o garotinho até que descobriu isso, né? Uma empresa que está envolvido um empresário que emprestou o helicóptero para o Bacelar. Né? Então, você vê que eles foram construindo, eles foram pegando o que tinha de bom e apodrecendo. Né? Então, nós precisamos retomar o Estado do Rio de Janeiro. Não pode continuar desse jeito. E essa turma do Eduardo é tão pior quanto. É um grupo que a gente não pode deixar tomar conta do Estado do Rio de Janeiro, que eles vão novamente fazer aquilo que eles estão acostumados a fazer, eles vão cabralizar o governo. Então vamos falar de eleições. O senhor já anunciou sua pré-candidatura, então o Rio de Janeiro já sabe que o senhor é pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro em 2026. O senhor já deixou claro que uma solução para o Estado é a limpeza, né, ali na Assembleia Legislativa, na LERJ, né? Que já está acontecendo, né? Que já está acontecendo, porque a Justiça está arrancando gente, mas eu acredito que você, eleitor, vai ser responsável por essa mudança e por essa transformação. Eleitor não pode eleger quem votou no Bacelar. Quem votou para liberar o Bacelar não pode ser eleito. Isso aí o eleitor tem que ficar atento. Né? Olhe a conduta de quem votou para manter o Bacelar na Assembleia Legislativa. Esse daí está o cooptado. É cúmplice, né? Eu não vou dizer que é cúmplice, mas esse daí, ele não merece continuar deputado na Assembleia Legislativa. Tem um lá até que falou que era o pitbull do Bacelar. Eu vi isso aí. Esse daí, presta atenção no pitbull do Bacelar, esse não pode ser reeleito. E esse sujeito foi um dos que mais me atacou na época que eu estava fazendo os estádios de campanha. Ele chegou a invadir um hospital de campanha em São Gonçalo. Nós estávamos para instalar um hospital de campanha, ele invadiu o hospital de campanha numa área esterilizada para atrasar a entrega do hospital de campanha. O pitbull do Bolsonaro. O pitbull do Bacelar. O que acontece, governador? Essa questão do cara muito moralista, né? muito incisivo nas questões morais, às vezes por trás se esconde alguma coisa ali. Mas esse pitbull agora virou leste, né? Você viu que ele tá caladinho. Deu uma calma, tá caladinho. Meio calmo. É um pitbull que virou leste, né? Mas eu queria falar para o senhor de pesquisa, né? Eu andei vendo algumas pesquisas aí, o senhor estava com 2%, depois aumentou para 3%, depois aumentou para 7%, para 7,5%, e aí parece que meio que parou, tiraram o nome do senhor das pesquisas. Tiraram o nome do senhor. O que o senhor tem para falar disso aí? Adriano, realmente eu tenho a informação de que a gente já furou os 2 dígitos há muito tempo. Uhum. Né? A eleição, se Eduardo Paes for candidato, provavelmente... se o Washington também for candidato, nós vamos ter ali. Eu acho muito difícil, com todo o carinho que eu tenho pelo Washington Reis, que ele consiga ser candidato. Mas, se ele não for candidato, já o convidei para estar comigo. Né? O Washington conseguiu resolver o problema da Estação Gávea, eu comecei a solução do problema, ele terminou. Então, nós acredito que possamos somar forças, né, para que nós possamos, em 2027, ter um grupo político que vai conseguir melhorar o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Eu tenho boas ideias,
né, no ponto de vista econômico. Já disse que vou criar o Banco de Desenvolvimento do Estado, o Banderj. O Banderj vai colocar 30 bi na economia do Estado, e eu vou dizer aonde eu vou tirar esse dinheiro, e que era para ter sido feito com a primeira desestatização da SEDAI. Então, nós precisamos colocar dinheiro na economia do Estado. Hoje mesmo eu conversei com um empresário que disse que se o Banderj oferecer a ele empréstimo a 9%, ele vai trazer a indústria do etanol de milho para o Estado do Rio de Janeiro. Ele vai investir aqui. Ele falou assim, se isso for feito, vai deslocar um pedaço do agro para o Rio de Janeiro, que é o que nós estamos precisando. Mas não aquele agro só de produzir a bolinha da soja, mas nós vamos industrializar a soja. A soja vai virar ração. Nós vamos iniciar um grande ciclo de produção pecuária no Rio de Janeiro, também conversei com empresários sobre isso, lá no norte do estado. Vamos começar a fazer o Porto do Açu produzir e ser um grande hub de exportação lá, o Porto do Açu. Então, veja, essas pesquisas, elas não mostram a realidade, porque a gente está aqui nos podcasts, está conversando. Isso aqui vai chegar lá em Volta Redonda, vai chegar em Resende, vai chegar em Itatiaia, vai chegar em Barra Mansa, e a população fala, não, eu gosto do Witzel. Então, ele é candidato? Então, muita gente já está vendo, né? Eu sou pré-candidato, já resolvi a questão partidária, estou elegível para 2026, toda essa patifaria que fizeram comigo acaba em 2026, e eu acredito que a gente tenha boas soluções para o Estado do Rio de Janeiro, muito melhores do que o candidato adversário, que é o Eduardo Paes. Então, não sei quem serão os outros candidatos, mas pelo que eu já vi aí, vi pessoas assim muito incipientes, né? Ou seja, muito sem noção dos problemas do Rio de Janeiro. Tem gente que acha que vai resolver o problema da segurança pública, né? Eu vejo muita gente falar assim, né? Vou resolver o problema da segurança pública com inteligência. Aí você pergunta para o sujeito assim, o que é inteligência para você? Boa. Né? Vou resolver com inteligência. O que é inteligência? Eu fui juiz federal, criminal. Eu, quando assumi o governo do Estado, eu comecei a preparar os delegados da Polícia Civil, e hoje você vê que a Polícia Civil está melhor do que era antes. Eu comecei a preparar os delegados da Polícia Civil a trabalhar com processos envolvendo crime organizado. Eu criei 3 varas no Tribunal de Justiça de combate à lavagem de dinheiro ou crime organizado, né? Dando a esses juízes uma experiência, uma expertise que eles não tinham. O processo ficava espalhado nas varas, eu concentrei no modelo força-tarefa, naquilo que é bom das forças-tarefas, né, para que a Polícia Civil do Rio de Janeiro pudesse ter, né, uma vara especializada, e o Ministério Público e o GAECO da mesma forma. Então, quando você olha um sujeito que passou pela Polícia Militar, passou pelo Bombeiro, tal, falar em inteligência, ele está completamente equivocado, porque ele acha que essa inteligência é aquela inteligência do P2, é aquela inteligência de colheita de informações ali. Não, porque o processo penal tem que virar prova, né? E informação de inteligência tem a ver com investigação de combate, que é utilizada no modelo das Forças Armadas. Lá é outra história, lá não precisa virar prova. Espionagem, por exemplo, é natural no combate, na guerra. Mas aqui não pode ter espionagem. Aqui, se você estiver fazendo uma captação de imagem do Comando Vermelho, essa captação tem que ter autorização judicial. Por isso eu criei as varas especializadas no combate ao crime organizado. E comecei a trabalhar com os delegados, alguns delegados, conceitos de infiltração, que nós não temos hoje modelos eficientes de infiltração de policiais, como tem nos Estados Unidos, né? Você tem escola de infiltração, nós não temos. E eu fui o primeiro juiz federal a infiltrar um policial rodoviário federal numa operação em 2004, a chamada Operação Poeira no Asfalto, que eu conduzi, depois foi sentenciada pelo meu colega, o Rodolfo Hartmann, foi um divisor de águas na Polícia Rodoviária Federal, esta Operação Poeira no Asfalto. Eu fui o primeiro juiz a infiltrar um policial, autorizar a gravação ambiental, gravação com utilização de equipamento no corpo, e ele recebeu, inclusive, propina. Então, tudo isso ficou adequado. Obviamente, ele não ia receber, aquele dinheiro ia ficar guardado, mas foi uma medida inicial, né, da lei de combate ao crime organizado. Então, eu não vejo pessoas hoje preparadas para isso. Então, o debate, na hora que você for para um debate na televisão, né, em que o sujeito vai falar, não, porque nós vamos fazer, o Eduardo, por exemplo, nós temos que fazer gestão da segurança pública. Alguém falou no ouvido dele que tem que fazer gestão, mas o que é gestão? Né? É um negócio muito mais complexo. Você tem que ter a Polícia Militar
trabalhando bem no policiamento ostensivo e você tem que fazer com que a Polícia Civil saia dessa politização que fizeram na Polícia Civil, né? Você vê que o primeiro delegado que foi nomeado na gestão do Cláudio foi preso, envolvimento no jogo do bicho, e sabe-se lá o que mais, o Alan Tunoves, foi indicado pelo Bacelar. Provavelmente para não investigar também o Comando Vermelho, provavelmente para passar informações. Então, isso aí não tem dúvida de que tinha que dar tudo errado como está dando. É uma corrupção sistêmica. É a corrupção sistêmica. Aí você vê vários delegados da Polícia Civil sendo presos. Então nós precisamos passar limpo, né, a Polícia Civil, que tem homens e mulheres valorosos, tá, mas que não estão conseguindo trabalhar. Então nós precisamos reestruturar a Polícia Civil. A segurança pública do Rio de Janeiro passa por esse pilar, que é a Polícia Judiciária. Poucas pessoas conseguem enxergar isso. Quem é da Polícia Militar não entende a magnitude do trabalho da Polícia Judiciária. Muitos oficiais da PM falam comigo: o governador tem que ter o ciclo completo. A Polícia Militar tem que poder fazer a prisão em flagrante e conduzir a investigação. Eu digo sempre o seguinte: olha, para isso tem que ter uma especialização dos oficiais em investigação. Porque a preparação da Polícia Militar, dos oficiais, é para o policiamento ostensivo, a mancha criminal. A Polícia Judiciária, ela é preparada, ela é treinada para investigar e trabalhar com dados, né? Então eu vejo um pouco de incompatibilidade. Embora a ideia seja boa, eu entendo que ela não pode ser implementada na sua plenitude. Então eu digo, pode ter ciclo completo em algumas coisas, pode ter um ciclo completo em algumas coisas. Mas as grandes investigações de organização criminosa, nós temos que fazer de forma diferente. E aí vem a discussão. Aonde a Polícia Federal encaixa aí? Eu tenho a solução para isso. A gente estava trabalhando nesse sentido. Quando você faz uma grande prisão, apreensão de drogas, você tem que trazer a Polícia Federal junto com você. Porque aquele processo de prisão, de apreensão, ele não pode continuar na Justiça Estadual, ele tem que ir para a Justiça Federal. Porque o juiz federal tem os instrumentos internacionais de continuidade da investigação para chegar em quem está fazendo essa logística internacional. Então, eu vejo esses candidatos aí falando sobre isso, e vai ser importante no debate para ver que estão todos preparados. Hoje, você não tem um candidato que possa resolver o problema da segurança pública de forma eficiente, porque ele vai sofrer uma pressão gigantesca como eu sofri. Só que as coisas estão se descortinando, né? Então, hoje você já tem o Supremo Tribunal Federal, que hoje está prevento, por conta daquela DPF, né, que foi política, né, foi uma DPF política, mas que acabou resultando em benefício, né, porque o ministro Alexandre de Moraes teve a sagacidade de trazer dali a investigação para poder atingir esses deputados que talvez não fossem possíveis diante dessa relação espúria que a gente viu aí com o judiciário, né, que é a ponta do iceberg, talvez eles ficassem impunes, né? Então, eu acredito que a gente tem um caminho hoje para poder fazer com que haja uma investigação profunda do crime organizado, até pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que é uma ideia antiga, tá? Uma ideia de que você teria que julgar as organizações criminosas em única instância, em Brasília. Na ANAJUF, Associação de Juízes Federais, eu defendi essa ideia, o ministro Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, e à época juiz federal, meu colega, Odilon, nós defendíamos que em Brasília você tem que ter uma corte para julgar o crime organizado de alto nível. E que dali você tivesse recurso só para o Supremo. Porque senão você fica primeira instância, segunda instância, a quantidade de habeas corpus para traficante que é concedido no Brasil é uma coisa impressionante. Então você vê como é que é a situação hoje que a gente vivencia. Então a Suprema Corte pode realmente dar um salto de qualidade na investigação dessas organizações criminosas, especialmente aqui no Rio de Janeiro, que é o centro, né? Rio de Janeiro e São Paulo. E uma hora vai chegar no PCC também. Então acredito que isso é um caminho natural. Certo. Governador, a gente está caminhando para o final aí do nosso bate-papo, que está sendo bastante esclarecedor. Acho que o nosso público vai apreciar bastante a nossa conversa. Eu queria caminhar para o final perguntando sobre o cenário político nacional, né? O que a gente vê hoje?
A gente vê hoje um presidente da Câmara Legislativa Federal um tanto fragilizado, envolvido com uma série de polêmicas. Alguns dizem que ele está ali como emissário do Lira, que acabou se desvinculando por algumas questões. Enfim, eu tive recentemente na Câmara lá e eu senti um clima pesadíssimo, né? um clima extremamente pesado. E aí, as questões presidenciais, né? O Lula está aí lá em cima na política, nas pesquisas. A gente vê uma direita fragmentada, né? Eu vi uma entrevista hoje do Malafaia falando sobre as questões que envolvem a indicação do Flávio. Enfim, acho que está tudo muito incerto ainda, mas como é que o senhor, enquanto candidato ao governo do Estado, o senhor vê esse cenário político nacional, né? A Câmara Federal, o Senado Federal... e a própria eleição dos presidenciáveis. Quem o senhor enxerga como candidato efetivamente? Se o Flávio vier, o senhor está articulando aí para aprová-lo? Enfim, como é que está essa dinâmica aí relacionada ao senhor no contexto nacional? Veja bem, no contexto nacional, a população ela quer soluções, como eu falei, o pobre quer deixar de ser pobre e quem está na classe média quer melhorar a sua capacidade de compra, né? Então, a eleição presidencial, ela passa pela economia. Vai ter a discussão da segurança pública? Vai ter a discussão da segurança pública. Mas isso acaba que, na eleição em si, vai ser uma discussão muito mais dos governadores. Então, a eleição de governador vai capturar esse tema e acredito eu que a população vai olhar para o candidato a governador que mais tenha condições de dar uma solução para o crime organizado. A nível nacional, de presidência da República, o candidato a presidente ou a candidata vai ter que trazer uma solução econômica. Se o presidente Lula conseguir manter a economia em ascensão, nós estamos vendo uma redução do nível de desemprego, nós estamos vendo um controle da inflação, e nós estamos assistindo também uma defesa intransigente do Estado perante os ataques que nós sofremos dos Estados Unidos de aumento das barreiras tarifárias, e isso prejudicou muito nossa balança comercial. Então, ele vem se desempenhando bem nesse papel, né? Então, acredito eu que o eleitorado que já votou no atual presidente provavelmente vai se manter fiel a ele, né? E o candidato opositor vai ter o trabalho, né, de conquistar o eleitor que talvez tenha sido perdido. Né? Então, o que acontece? O eleitor da direita hoje, ele pode estar desestimulado em votar no candidato da direita. Eu vou te dar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, vou pegar a cidade do Rio de Janeiro, Crivella prefeito. Eu fui eleito governador em 2018 e o Bolsonaro presidente. Nós tivemos o Bolsonaro mais de 2 milhões de votos. Na cidade do Rio de Janeiro, eu tive 1.600.000 e ganhei a eleição para governador. Eduardo também teve nessa faixa, que é o teto da esquerda aqui na capital, 1.700.000 votos. Né? O Crivella, na reeleição dele em 2020, teve menos de 1 milhão de votos. Entre o Crivella e o Eduardo, a abstenção nulo e branco ganhou em segundo lugar. Você teve mais de 1 milhão de votos ali. Então, aquele 1 milhão de votos que votou em mim, que votou no Bolsonaro, não teve coragem de votar no projeto do Crivella. A mesma coisa aconteceu com o Ramagem. Então, o eleitor da direita, ele pode ser... Isso também aconteceu nos Estados Unidos, né? Vamos dizer assim, havia um apelo para que os democratas, republicanos votassem na eleição, porque lá não é obrigatória, né? Então, eu acredito que pode haver uma desmotivação do eleitorado de direita, né, em votar, o eleitorado de direita e do centro. Eu não vou votar no Lula. Mas eu, esse candidato da direita, eu também não vou dar meu voto para ele. Então, eu vou ficar isento, vou ficar na abstenção, vou ficar na nulidade. E não vou lá, muitos não vão votar. Né? Então, nós corremos o risco de ter um fenômeno semelhante a esse. É preciso que o eleitor esteja estimulado. Então, vai caber ao candidato da direita, que realmente hoje há essa fragmentação.
você tem vários candidatos aí falando, né? O Ratinho, o Zema, Caiado, o próprio Tarcísio, né, sem definição, ele jura que é candidato à reeleição em São Paulo, né? Mas agora tem o Flávio Bolsonaro, que é o escolhido pelo presidente Bolsonaro, né? E que vai ter que apresentar para essa população um discurso muito mais profundo do que o que até o presente momento ele tem apresentado, né? Vou trazer o Paulo Guedes de volta, não, vamos reduzir o imposto. Só que ao falar que vai reduzir o imposto, né, é preciso ter a noção de que o custo do Estado está alto. Você não consegue reduzir a receita sem imaginar que você vai ter um problema a partir de 2027, que é a questão previdenciária. O ministro Vital do Rego já disse numa entrevista à Veja que o Brasil vai colapsar a partir de 2027, que o próximo presidente vai ter que fazer uma reforma previdenciária. Como que nós vamos fazer, né, para resolver o problema da Previdência, que é um problema gravíssimo? Nós temos outros problemas também na área do agro, né, muitos produtores hoje endividados, né, nós temos problemas nas cidades, né, que Rio de Janeiro, por exemplo, hoje tem uma dívida de 260 bilhões, Minas Gerais também, São Paulo tem uma dívida muito grande, mas não está colapsado, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul. Então, veja bem, a missão do senador Flávio Bolsonaro, que me ajudou muito na minha eleição em 2018, vai ser convencer o eleitor, né, tanto o eleitor de direita, mais fiel, que é fiel ao Bolsonaro, que vota em qualquer circunstância, mas que não é suficiente para ganhar a eleição, ele vai ter que convencer o eleitorado, né, que ele tem essa solução melhor do que o que está se apresentando hoje. Então, não basta dizer que eu vou cortar juros, né, porque na cabeça do eleitor, né, não é o juro que está atrapalhando a vida dele, né? O eleitor da classe média está vendo que o custo do carro é alto, o custo da gasolina é alto, o custo do supermercado está sendo alto, a escola pública hoje não atende a demanda de grande parte da população, então a escola está cara, aumentando 10%, 15%, né? Então isso tudo vai pesar na decisão do eleitor. Ele pode ficar desestimulado, falar, não vou votar nesse cara. Então vai ser uma eleição difícil, né, a nível nacional, que eu vejo o seguinte, eu vou apoiar o candidato, né, do meu perfil, né, porque eu hoje não tenho uma identidade, né, com a esquerda, a minha identidade é com a direita, né, eu tenho algumas críticas contundentes a vários programas da esquerda, programas bons, mas que foram mal executados. Né? Muita gente foi beneficiada pelo FIES, mas muita gente hoje está devendo o FIES. Então, vou te dar um exemplo, né, nesse sentido. A política econômica é de aumento de impostos, eu sou contra isso. Eu não aumentei imposto no Rio de Janeiro. Eu procurei crescer a economia do Estado e a desestatização da SEDAI seria uma das formas da gente poder injetar dinheiro na economia. As empresas privadas, as empresas públicas foram privatizadas pela esquerda, o dinheiro foi para o orçamento e foi gasto de forma desarrazoada. O próprio BNDES não cumpre seu papel. Então, eu acredito que a gente, aqui no Estado, a minha tendência é somar com o candidato da direita. Hoje, o candidato que vem se despontando é o Flávio Bolsonaro. Então, vou estar à disposição dele, vou conversar com ele, né, vou colocar ele, os projetos que eu tenho para o Rio de Janeiro, econômicos, a criação do Banco de Desenvolvimento do Estado, né, a necessidade da gente fazer o IPO da SEDAI, para poder pegar o que a SEDAI hoje produz de água de forma razoável, né, fazer o controle, né, dessa produção de água, para não encarecer também para o consumidor final, mas a gente tem que desenvolver o Rio de Janeiro e eu preciso colocar esse dinheiro na economia do Estado do Rio de Janeiro. Eu preciso ter empresas que queiram ampliar a capacidade de produção, geração de empregos. Então, eu tenho um projeto para o Rio de Janeiro, né, que não vai estar na cabeça do presidente. A cabeça do presidente é completamente diferente da cabeça do governador. Mas aqui vai ter uma base, né? Eu vou estar pedindo voto para o candidato da direita, ainda vou conversar com o Ratinho,
Vou conversar com... Não está fechado com o Flávio, absolutamente nada, né? Deixar claro aqui que eu não tenho fechamento nenhum com o Flávio Bolsonaro. Né? Se ele quiser conversar comigo, né, eu vou estar à disposição. Né? Eu, sendo candidato, e tenho convicção de que eu vou ser candidato. O senhor acredita que vem outros candidatos de direita? Possivelmente um Ratinho, mesmo com o Flávio vindo? Não, o Caiado já disse que é candidato. Eu também ouvi isso aí lá em Brasília, que o Caiado é candidato. Eu já conversei com o Zema. Ele me chamou para conversar. O Zema vem candidato também? O Zema é candidato, até o presente momento é candidato. Nós conversamos recentemente aqui no aeroporto do Rio de Janeiro. A gente conversou, eu e Zema. Nós temos uma boa identidade, somos amigos, né? E, enfim, eu sou pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Tenho propostas. Pretendo seguir com um candidato de direita, até porque o Rio de Janeiro hoje não tem identificação com o atual governo federal. Né? Vou dizer mais uma vez, eu tenho as minhas críticas. E já disse isso até para o líder do governo do PT, o Lindbergh. Falei, olha... o Lula sendo reeleito, eu serei o governador que vai dar menos trabalho para ele. Eu ia perguntar exatamente isso. Menos trabalho para ele. Está aberto ao diálogo. Totalmente. Já sinalizou o próprio presidente Lula que o governador do Rio de Janeiro quer apresentar para ele uma proposta em que, ao invés de pagar a dívida do Estado, aí fica uma proposta importante, ao invés de pagar a dívida do Estado com a União, essa dívida ser convertida em investimento no Rio de Janeiro, em saúde, educação, que são 5 bilhões por ano, muito dinheiro. Até em pagamento, para a gente reajustar, por exemplo, o piso nacional, o piso da educação dos professores do Rio de Janeiro. Hoje, os professores do Estado, o professor da UERJ, inclusive, onde eu já fui professor também, é o segundo pior do Brasil. E a UERJ, e a UESO, a UENF, que são as nossas universidades aqui do Rio de Janeiro, são grandes mananciais de produção de conhecimento. Então, nós precisamos realmente rever o piso dos professores no Rio de Janeiro e podemos fazer dessa forma. Então, esse é um diálogo que eu vou ter que ter com o presidente. Né? Se for com o presidente Lula reeleito, obviamente que eu vou, no dia 1º de janeiro, eu vou estar na posse do presidente, né? E no dia 2 já pedindo para a gente ter uma agenda positiva para o Rio de Janeiro. Não vou ser refratário, mantenho uma boa relação com vários ministros do governo Lula, com os quais eu fui governador, né? O ministro Wellington Dias, um ministro que eu tenho uma boa relação com ele, o ministro Rui Costa, então, o próprio Camilo Santana. Então, eu tenho uma boa relação com eles, porque eu posso ter ideia diferente, mas eu não sou inimigo. Pronto, isso aí eu não sou inimigo. Isso aí é muito importante. Não sou inimigo. Agora, o candidato de direita a presidente pode contar comigo. Né? Vamos sentar para conversar. Né? Vamos sentar para ver. E aí que você falou, está fragmentado. Né? O Flávio não sentou com nenhum candidato a governador para conversar. Né? Aliás, eu acho que ele nem sabe quem são os candidatos a governador que, por exemplo, lá no Ceará ficou aquele ruído. Né? Vai ser o Ciro Gomes... O Ciro com o menino lá, com o jovenzinho lá. Vai ser, não vai ser? Então, assim, nós estamos atrasados. O presidente Lula já sabe quem é o candidato a governador dele em Minas Gerais. Ele falou isso, o Rodrigo Pacheco. Ele já sabe quem é o candidato dele a governador em São Paulo, provavelmente o Haddad. E ele não falou do que ele já sabe quem é o candidato dele a governador no Rio de Janeiro, porque eu sei que a situação aqui está difícil para ele. A situação aqui está muito difícil para ele. Ele vai romper com o Paes? O Paes vai ficar na sarjeta, viu? Eu acho que o Eduardo Paes vai acabar na sarjeta, né? Porque ele arruma tanta confusão, né? Tanta bagunça, ele quer abraçar tudo. O cara foi eleito prefeito, termina o mandato de prefeito. Né? Eu falei isso a ele na outra reunião, um encontro que eu tive com ele, num evento, nós fomos convidados, me tratou com muito respeito, como eu também o trato. Eu disse isso para ele, falei, Eduardo, termina o teu mandato de prefeito. Você se comprometeu com o povo do estado do Rio de Janeiro. E você pode ter certeza que eu, como governador, vou te ajudar. Como eu nunca recusei ajudar nenhum prefeito do estado do Rio de Janeiro. Ajudei a todos os 92 prefeitos, né? Independente de ter me apoiado ou não, porque ninguém me apoiou na eleição. E vários prefeitos já falaram isso. Né? O prefeito lá de Volta Redonda, né? Aquele... Francisco Neto? Não, Francisco Neto não, o que é anterior. Samuca. Né? Samuca é meu amigo. Né? Samuca
ajudei o Samuca naquilo que foi possível, ajudei lá o prefeito de Resende também, aquele doutor que é médico, né? Nova Iguaçu, que também não me apoiou, o Rogério, ajudei. O Washington ajudei muito, né, com todos os hospitais que ele tem lá hoje. E ele também me ajudou, né? Eu não vou dizer que não me ajudaram. Depois a gente teve uma sinergia. E isso que é importante, porque o Rio de Janeiro andou em 2019, a população estava feliz. Aí veio a pandemia, tivemos um problema. Né? Mas eu acredito que o candidato a presidente da direita está atrasado. Tá? Ele não está conversando com os candidatos. Colégios como São Paulo, o Tarcísio vai ser base do Flávio? Vai ser base do Flávio, evidente, ele já falou. Né? Mas e o Rio de Janeiro? Como é que está? Aqui no Rio de Janeiro, o PL está dizendo que não vai ter candidato. Vai apoiar o Eduardo Paes já disse que vai apoiar o Lula. Então, se você tem um projeto nacional, que você não tem os candidatos a governador, a senador, que vão puxar o voto e que depois vão te ajudar a governar, que na minha visão um grande erro do Bolsonaro foi ter apartado os governadores do dia a dia da gestão pública. O Bolsonaro não governava com os governadores. Né? O Lula não. O Lula governa com os governadores. Independente do Tarcísio ser dele partido ou não, ele está sempre lá em São Paulo, dando dinheiro para o metrô, né? 7 bilhões lá para as obras do metrô. Então, eu acho que faltou isso no governo federal, na época do presidente Bolsonaro. Né? Está mais próximo dos governadores. E esse problema está se repetindo, já na eleição. Né? Então, estou aberto, né, a conversar. Desejo boa sorte ao senador Flávio Bolsonaro, mas quero deixar bem claro, né, que ainda não conversamos. Pode haver essa conversa. Pode haver essa conversa, assim como eu já conversei com o Zema, assim como eu já conversei com o Caiado, e também posso conversar com o Ratinho, né, se ele for candidato. Né, e ver qual vai ser vamos dizer assim, o candidato da direita. Né. Mas nessa circunstância, eu acho muito difícil a direita ganhar a eleição em 2026, né, porque está desestruturada e realmente uma eleição de governador, uma eleição de presidente são diferentes. E o povo sabe fazer essa diferença. Tá? Você pode ter uma vitória do Lula no Rio de Janeiro e uma vitória de um governador de direita. Pode acontecer isso. Tá? A decepção do povo com o candidato a presidente da direita pode ser tão grande que eles não vão votar para presidente, vão votar para senador, governador, deputado federal e estadual. Né? E a gente vai ter um governador eleito de direita e provavelmente você vai ter aí uma surpresa para a presidente da República. Então tem que tomar muito, assim, tem que ter uma coordenação aí em relação a isso. Então eu vejo dessa forma. Tá certo. Eu quero pedir a Deus que tome Amém. conta da nossa nação e que dê rumo, né, para que se levantem cada vez mais políticos com integridade, com fibra moral, com coragem, com tecnicidade para resolver as questões do nosso Brasil e nos estados também. Então, eu quero agradecer ao senhor pela presença, doutor Adriano. E queria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais. Doutor Adriano, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, dizer que eu não vou desistir do estado do Rio de Janeiro, não vou desistir do Brasil, e é muito difícil estar na política hoje, por todos esses problemas que nós estamos enfrentando, mas nós não podemos abrir mão de estar no processo eleitoral. Nós temos que ter a coragem de fazer as mudanças necessárias para as próximas gerações. Que nossos filhos possam estar na política sem esse enorme desgaste que nós estamos vivenciando hoje. Porque hoje a gente não discute política. Hoje a gente discute muita coisa, menos política. Está discutindo emenda do parlamento, né? Você está discutindo a emenda PIX, você está discutindo o problema do Bacelar, você está discutindo o problema do crime organizado nas instituições e não estamos discutindo economia, nós não estamos discutindo desenvolvimento social, né? Nós estamos discutindo educação, nós estamos discutindo saúde, nós estamos perdidos em discussões estéreis. Então, que a população possa, em 2026, ter sabedoria para escolher os seus governantes e que eu possa contribuir, porque o meu objetivo é única e exclusivamente contribuir.
eu não sou profissional da política, eu sou advogado hoje, né, seu colega, vivo do meu escritório de advocacia com dificuldade, né, não tenho uma vida abastada, né, ali o dinheiro em casa é contado e controlado pela doutora Helena, né, que é ela que controla o dinheiro. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, eu só tenho o dinheiro que ela me dá. Elas são poderosas, né? Elas são. Então eu amo a minha esposa, a minha família, vivo para os meus filhos, vivo para os meus amigos e vivo para vocês, povo do estado do Rio de Janeiro, que eu amo, né? Eu tenho uma paixão muito grande por esse estado, tenho uma paixão por esse país. Quando eu saio do Brasil, eu fico assim com aquele sentimento de, poxa, a gente podia estar fazendo isso para o Brasil também, né? Estive na China, eu falei, poxa, quanta coisa a gente podia estar, né, fazendo para o Brasil também, né? Então eu sou um apaixonado pela nação brasileira, por esse povo. Eu vou na Paraíba, eu sou reconhecido, e vem e me abraçam, eu vou na Bahia e sou abraçado. Então eu falo, poxa, se eu tenho uma população que gosta de mim, né? Hoje mesmo, na festa de formatura da minha filha, do ensino básico, né? Ensino fundamental. No nono ano, né? Hoje é o fundamental. É o fundamental, o nono ano, né? As pessoas vinham falar comigo, me abraçar, e governador, a gente gosta do senhor, nosso eterno governador. Então, esse carinho das pessoas é que me motiva a me doar para a política. E eu quero que você, eleitor, esteja atento a tudo que vai ser falado, a tudo que está sendo dito, porque acusar é muito fácil. Dizer que fulano fez isso, fulano fez aquilo, é muito fácil. O negócio é provar. Exatamente. Eu concordo com o senhor. E hoje a gente vive muito de acusações. A gente vive de acusações. Olhe as provas. Hoje nós estamos assistindo aí o Bacelar. Você vê a decisão do ministro Moraes e vê o que está escrito na decisão. As pessoas não leem a decisão. A decisão é contundente, né? E a relação dele com TH Joias é mais contundente ainda. Então, a população tem que ficar atenta a isso, né? Porque não adianta falar que fez. A pessoa tem que ter uma sentença penal transitada em julgado, para dizer que ela é efetivamente um criminoso. Exatamente. Enquanto não tiver uma sentença penal transitada e julgada, você não pode dizer que a pessoa é um criminoso. Esse é o sistema. Esse é o nosso modelo. A gente pode melhorar, mas é o que nós temos hoje. Tá? Então, eu peço ao povo do estado do Rio de Janeiro que esteja atento às fake news. Muito cuidado com a informação que chega até você. Tem uma informação aí que muitos políticos, até o Eduardo Paes, diz que todos os ex-governadores foram presos. Eu nunca fui preso. Eu fui arrancado do poder. Da cadeira de governador. Eu fui arrancado da cadeira de governador por um grupo criminoso, que aí está sendo agora descortinado, né? Eu fui arrancado. Outros governadores foram presos e, vamos dizer mais aqui, Garotinho foi preso, não por fatos do governo do estado, por uma perseguição política que ele sofreu lá em Campos, né? Ele já explicou isso mais de uma vez. Explicou isso aqui. Então você tem que ver o seguinte, né? Por exemplo, o governador Pimentel, que foi do PT de Minas Gerais, sofreu uma série de abusos, depois foi absolvido. Sim. Né? Sim. O presidente Temer, aconteceu a mesma coisa, né? Mas o sistema do Poder Judiciário está corrompido. Não é bem assim. Existe problema. Mas hoje nós temos juízes e juízas, ministros, né, que estão ali dentro do sistema, né, fazendo o melhor possível, né? Então, eu acredito que o país tem futuro, sim, tem solução. Nós temos que acreditar nas nossas instituições e trabalhar por aperfeiçoar. Nós não podemos fazer a crítica pela crítica. Ficar aí acreditando, né, em histórias mal contadas, sem fundamento. Então, fique atento. Em 2026 vai ser uma guerra de narrativas e que a gente possa devolver a paz para o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Eu costumo dizer, governador, que a verdade ela é implacável. Né? O próprio São Paulo disse que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, eu queria dizer para o senhor que, com certeza, o nosso público, a nossa audiência hoje, aqueles que ainda
ouviam sob o estigma, né, da arrogância, da prepotência, que foi criada uma narrativa lá atrás. Porque quando, naquela época que surgiu a Celeuma, né, ele quer assumir a cadeira de presidência e tal, se criou infelizmente, essa mentalidade. E o que eu vi aqui hoje, e eu sei que meu público, né, a gente já bateu mais de 5 milhões aqui no nosso canal do YouTube de visualizações, então eu acredito que esse público, ele desmistificou isso, né, com essa entrevista muito esclarecedora, muito abrangente. E o que eu vejo no senhor eu não sou um cara lisonjeiro, mas é um homem simples, né? Obrigado. Um homem de fala simples, de postura simples, e que eu tomei um susto, que eu pensei que eu ia falar com um assessor, não por qualquer outro fator, mas por causa das demandas que eu sei que o senhor tem, né? Não, mas isso era uma crítica que faziam para mim quando era governador, inclusive, e juiz, né? Eu costumava atender o advogado no balcão para ser rápido, né? Ia lá no balcão, doutor, me diz aí, despacha aqui, para a gente resolver rápido, que eu tenho muita coisa para fazer, mas eu quero atender o senhor. Eu sempre atendi com fidalguia os advogados. Pragmático. Pragmático, vamos resolver, né? Estamos aqui para isso. E como governador eu era muito criticado, porque eu falava com todo mundo. Às vezes uma pessoa que não tem cargo no governo nem nada, mandava uma mensagem e eu falava com ela. Imagina a pessoa falar com o governador, né? Uma pessoa ficava... Aí os meus secretários, né, o chefe de gabinete falou, governador, o senhor não pode... Dá meu número. Dá seu número, falar com a pessoa, falar assim, rapaz, mas a gente tem que ter um canal. Aí nós criamos um canal para as pessoas mandarem perguntas e eu falar com eles. Eu quero adotar uma prática, né? Se Deus me der a oportunidade de ser governador em 2007, uma prática de almoçar nas escolas, almoçar com a comunidade. Todo dia está fora. Eu vou fazer um gabinete fora da administração. Tá na rua, né? Conversar com a população todos os dias, porque é ali que a gente consegue resolver os problemas. É um asfalto que tem que ser colocado, é uma iluminação que pode ser melhorada e que muitas vezes a gente não identifica. Então eu quero fazer um governo na rua, né? Porque é ali que a gente resolve os problemas. E eu estou assim, muito motivado, independente de todos os problemas que a gente vai ter pela frente para enfrentar, eu estou muito motivado. E eu sou essa pessoa que muitos dizem que eu sou arrogante, essa história toda e tal. Eu tenho uma postura, né, de ter sido juiz, de ter sido militar, então eu tenho uma postura um tanto quanto, né, vamos dizer assim, firme, republicana, né, vamos dizer assim. Você nunca vai me ver falando palavrão. Eu sou cristão. Você nunca vai me ver em casa, minha esposa disse, até sem camisa eu sento à mesa em casa, né? Às vezes num churrasco lá, que a gente está ali em casa, eu sento, eu estou ereto, né? Como se eu estivesse presidindo uma audiência. Mas eu fui 20 anos juiz, presidi audiência, né? Então não tenho como me despir desse protocolo. Deixar de ser o senhor, né? De verdade. Exatamente. Até como nós estamos aqui, né? Não tenho como me despir desse protocolo. Mas saiba que aqui mora um coração rubro-negro, hoje, tanto quanto entristecido, né? A gente quase chegou lá, por 4 pênaltis, pelo amor de Deus, vamos treinar pênalti, galera. Vou ligar para o BAP depois, né? Para o Willeman, que é o vice-presidente, procurador de Estado. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer esse cara treinar pênalti para, né? 2027, que eu espero, a gente seja campeão do mundo, né? E eu esteja lá presente para ver o Flamengo ser campeão do mundo, que hoje certamente é o maior time do Brasil, mais bem organizado. Então, que os seus ouvintes, Adriano, mande as perguntas. Se precisar, eu volto aqui para responder. A gente pode fazer um podcast só para responder perguntas dos ouvintes. Beleza. Pede para mandar, para perguntar, propostas para a gente discutir. Vamos fazer aqui um canal de discussão, porque nós estamos montando plano de governo. Tá? Nós temos hoje grupos montando plano de governo em todas as áreas e vamos dizer o que é factível e o que não é factível. O que é possível e o que não é possível. E eu quero que as pessoas participem, que seja aqui o seu canal, né? Eu tenho falado isso com todos os podcasts, seu canal seja um canal de diálogo com os candidatos. Sim. Eu vou estar aqui à disposição. Não sei os outros, mas eu quero ouvir o eleitor, eu quero ouvir as críticas, eu quero ouvir as propostas, né? E eu quero que o eleitor se sinta participante. Sim. E que ele construa junto uma solução para o estado do Rio de Janeiro. Então, fica aqui a minha proposta para você, para os seus ouvintes, que a gente tenha essa relação próxima,
né, e que a gente consiga, mesmo distante, ter essa relação próxima para construir um futuro melhor para o estado do Rio de Janeiro. Então, conto com você e com seus ouvintes. Tá bom, governador. Com certeza a gente vai trazer essa proposta para o campo real, né? E convidar outros candidatos para estar aqui, quem sabe fazer um debate num contexto macro, com a mesa redonda, com aqueles que estão lá na frente nas pesquisas, quando chegar o momento oportuno. Exato. Né? O debate na televisão é muito engessado. Isso é uma coisa que... Pergunta, tem 30 segundos para fazer uma pergunta, o outro... Eu fiz, por exemplo, uma entrevista com um garotinho. Ele me entrevistou. Eu vi. Foi maravilhoso. Eu vi. Foi excelente, foi ótimo. Agora eu vou entrevistar ele. Isso aí, isso é importante. Tá ótimo, obrigado. Então, eu queria realmente agradecer ao senhor, agradecer a nossa audiência e a gente segue por aqui. Se você puder, né, você que pode, compartilha aí o nosso programa, compartilha aí nas redes de WhatsApp, enfim, a gente vai fazer os cortes, lançar na internet e até o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Amém.